Olá! Se você pretende ingressar na Universidade Federal do Oeste da Bahia, no SISU 2023, e é candidato às vagas reservadas pela lei de cotas aos candidatos, independentemente da renda, preste atenção neste vídeo que contém orientações para você. Antes de falarmos sobre as categorias, nós vamos falar um pouquinho sobre a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Ela é uma universidade pública, gratuita, de qualidade, interiorizada. É uma universidade localizada na região oeste da Bahia, que oferece 30 cursos de graduação, distribuído em cinco municípios. Os municípios de Barreiras, Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Luiz Eduardo Magalhães. A Universidade Federal do Oeste da Bahia oferece suas vagas nos cursos de graduação através do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, e as vagas elas são distribuídas por curso e por turno, em cerca de 20% das vagas para ampla concorrência, 30% das vagas para o critério de inclusão regional e 50% das vagas destinadas aos egressos da educação básica pública, com base na lei de cotas, que é a Lei 12.711, de 2012, e hoje nós vamos falar especificamente daqueles candidatos que fazem jus à lei de cotas, independentemente da renda que esses candidatos apresentem. Então, nós vamos falar de 4 categorias. Essas categorias são as categorias de inscrição ou modalidades de inscrição L5, L6, L13 e L14. Os candidatos da categoria L5 são os candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As vagas reservadas à categoria L6 são para os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As vagas destinadas à categoria L13, candidatos com deficiência, que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E na categoria L14, candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Para falarmos um pouco mais, de forma mais detalhada, sobre essas categorias de vagas, nós vamos convidar o coordenador de processos seletivos da UFOB, que é o Renato Fontes, para que ele possa trazer mais informações. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, professora. Para todas as categorias da lei de cota, o requisito básico é a educação básica pública, é o ensino médio público, Então, é necessário ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública nacional, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos, conhecido como EJA, se a pessoa obteve certificado de conclusão de ensino médio com base no resultado do Enem ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou ainda de exames de competências realizados pelos sistemas estaduais de ensino, desde que não tenha cursado qualquer etapa do ensino médio em escola não pública. Neste caso, Renato, qual a documentação básica a ser apresentada, Para comprovação, a pessoa deve apresentar o histórico escolar completo do ensino médio e o certificado de conclusão do ensino médio. No caso daqueles candidatos que não concluíram o ensino médio regular, ou que nunca cursou o ensino médio regular, mas
obteve a certificação por meio do Enem, pelo INSEJA ou pelos exames de competências realizados pelos sistemas estaduais de ensino, basta apresentar o certificado, né, de conclusão com base nesses exames. Além disso, é necessário apresentar, em todos os casos, tem que apresentar uma declaração de que nunca cursou qualquer etapa do ensino médio em instituição não pública, ou seja, de nunca ter cursado qualquer etapa do ensino médio em instituição privada. Essa declaração, ela consta em um dos anexos do edital normativo do SISU-FOB 2023. Renato, uma dúvida, né, que sempre aparece é com relação às escolas, que são escolas que às vezes os estudantes, né, recebem bolsa, mas que não são consideradas escolas públicas. E aí, neste caso, o candidato não faria jus à ocupação da vaga reservada. Exato. Então, aqueles que tenham cursado ensino médio, mesmo que parcialmente em escolas privadas, e as escolas privadas são escolas particulares, conveniadas, comunitárias, filantrópicas, confessionais e as escolas do Sistema S, ainda que tenham sido com bolsa de estudo integral ou mesmo parcial, as pessoas não têm direito às vagas reservadas pela lei de cotas. Ok. Vamos seguindo, então, ao requisito, que é o dessa cota, né, que nós estamos mencionando, que é independentemente da renda familiar bruta per capita. Então, nós estamos falando das categorias de inscrição L5, L6, L13 e L14. Nesse caso, o candidato não precisa comprovar qual a sua renda familiar bruta per capita, não é isso, Renato? Isso mesmo. No entanto, é necessário comprovar os outros requisitos, né? Um deles nós já mencionamos, que é ter sido egresso, ser egresso da educação básica pública, e agora, para as categorias L6 e L14, que seja feita a autodeclaração e também, posteriormente, a heteroidentificação étnico-racial. Então, nessas categorias, o candidato, ele primeiro, no ato da matrícula, né, ele faz a declaração étnico-racial e, na sequência, ele é convocado para um procedimento de heteroidentificação. Quais os aspectos, né, durante esse procedimento de heteroidentificação, Renato, que são considerados? A banca ela considerará tão somente as características fenotípicas negroides do candidato ou da candidata, expressas fisicamente, como a cor da pele, a textura do cabelo e as suas características faciais, formato nasal e labial. Não serão considerados os fatores genotípicos da pessoa candidata e ou fenotípicos dos seus ascendentes, seus pais ou avós. Também não serão considerados os registros ou documentos anteriores, como certidões, ou resultados de outros processos seletivos. O candidato e a candidata serão convocados posteriormente ao ato da matrícula para participar desse procedimento de heteroidentificação. Essa convocação vai ocorrer no site do processo seletivo, né, no site do SISU-FOB 2023, e também por e-mail, né? Será também encaminhada a convocação para o e-mail do candidato, né, aquele e-mail que a pessoa informa na sua inscrição do Enem. Então é isso. No caso dos candidatos indígenas? Sim, em relação aos candidatos indígenas, esses candidatos não passarão pelo procedimento de heteroidentificação. Porém, como eles apresentam uma documentação diferente, que são declarações de pertencimento assinadas por membros da comunidade indígena, cujos modelos estão no edital normativo do SISU-FOB 2023, que devem ser
as declarações devem ser no modelo do edital. Então, esses documentos serão analisados por uma outra comissão, que é a comissão que analisa a documentação básica. A partir dessa análise, a comissão vai validar ou não validar a autodeclaração da pessoa que se declarou como indígena. Seguindo aqui para um outro requisito, que está nas categorias L13 e L14, que é aquele candidato que, independentemente da renda, é um candidato com deficiência. Então, Renato, eu passo a palavra aí. Para a comprovação de ser candidato com deficiência, é interessante entender o que é uma pessoa com deficiência para fins de participação nesse processo seletivo. Então, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme disposto no artigo 2º da Lei número 13.146, do ano 2015. Os conceitos relativos à condição de pessoa com deficiência, para todos os efeitos de verificação e comprovação referidos, estão no anexo 2 do edital SISU-FOB 2023. Você pode verificar lá nesse anexo 2. E a apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base o laudo médico específico, conforme o anexo 3, também é um modelo de laudo que a gente já disponibiliza no edital, onde também nele consta a parte de relatório médico, que deve atestar a espécie e o grau da deficiência, né, nos termos do artigo 4º do decreto 3.298 do ano de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, o CID, no caso dos candidatos que sejam pessoas com deficiência e se inscrevam às vagas reservadas para esse grupo, conforme disposto no artigo 8º-B da Portaria MEC número 18 do ano de 2012. Neste caso, a gente sempre faz aquela orientação, né? De que se o candidato ele já tem laudo médico com relatório médico em casa, é importante que ele verifique se esse documento atende ao que está posto no anexo 3, né? Se tem todas as perguntas que o anexo 3 coloca, para poder saber se o laudo dele contém as informações completas. Então, é importante fazer essa verificação para que não haja indeferimento de solicitação de matrícula por falta de informações, tá? Passando, então, a nossa última informação para este vídeo, que é a orientação de que vocês acessem o termo de adesão ao SISU, que a UFOB fez, e também o edital SISU-FOB 2023. Todos os dois documentos estão disponíveis na página da universidade, que é ufob.edu.br/SISU/2023. Nesses documentos, vocês vão encontrar as orientações detalhadas, né, e também qual a documentação necessária para a comprovação da ocupação da vaga. Desejamos a todos uma boa sorte e que estejam conosco em 2023.